Capítulo 8. O velho registrador. O velho registrador e o senhor então, com alguns outros chefes da cidade, ou seja, aqueles que sabiam que permaneceria ou cairia com a famosa cidade da alma humana, reuniram-se um dia e, depois de uma conversa, decidiram conjuntamente elaborar uma petição e mandá-la para Emanuel, enquanto ele estava sentado no portão da cidade da alma humana. O conteúdo da petição era o seguinte: que eles, os antigos habitantes da agora deplorável cidade da alma humana, confessavam os seus pecados e estavam arrependidos por terem ofendido Sua Majestade, e orava para que ele poupasse suas vidas. O príncipe não respondeu a essa petição, e isso incomodou mais ainda. Durante esse tempo, os capitães que ocupavam a casa do registrador ainda batiam os arietes no portão do castelo, a fim de derrubá-los. Então, após algum tempo e trabalho e esforço, o portão do castelo, chamado antes de inexpugável, foi derrubado e quebrado em diversos pedaços, e em seguida aberto um caminho para ir até o lugar aonde Diablo se escondia. Enviaram notícias até o portão dos ouvidos, onde Emanuel continuava, para informá-lo de um caminho que foi aberto pelos portões do castelo da cidade da alma humana. Mas, com as trombetas soaram pelo acampamento do príncipe com essa notícia. A guerra chegava ao fim e a alma humana estava sendo liberta. Então o príncipe levantou-se do lugar onde estava e levou com ele os homens de guerras mais adequados para a expedição, manchado pela cidade da alma humana até a casa do velho registrador. O príncipe estava vestido com armadura de ouro e assim marchou pela cidade com seu estandarte erguido diante de si. Ele, entretanto, manteve o seu semblante reservado durante todo o trajeto, a fim de que as pessoas não soubessem dizer o que era ser amor ou ódio em seu olhar. Enquanto marchava pela rua, os cidadãos saíram às portas para ver se eram tomados por pessoas e sua glória, mas questionavam a seriedade de seu semblante, pois nesse momento ele falava mais aos homens com suas ações e obras do que antes com as suas palavras e sorriso. Mas, pobre alma humana, eles interpretaram a presença de Emanuel, como todos podem fazer em casos como esse. Assim como os irmãos de José interpretaram a sua presença contra eles, embora no sentido oposto, pensaram eles. Se Emanuel nos amasse, ele demonstraria por meio de sua palavra ou postura, mas ele não fez nada disso. Então o príncipe nos odeia, e ele nos odeia, então a alma humana seria destruída se ele se tornará um monstro. O cidadão sabia que havia não apenas transgredido a lei do seu pai, mas também estado ao lado do seu inimigo, o diabo. Contra seu pai também tinham consciência de que o príncipe Emanuel conhecia tudo isso, pois estava convencido de que eles eram um anjo de Deus, para saber do que tudo era feito na terra. E isso provocou nos homens um pensamento de que sua condição era miserável e que o bom príncipe o desolaria. E pensaram eles: qual o momento melhor para fazer isso do que agora, quando eles têm a rédea da alma humana nas mãos? E isso eu observei bem. Os moradores, apesar de tudo, só podiam, e nada além disso, ao vê-lo marchar pela cidade, escolher-se curvar e dobrar-se, e ficar prontos para lamber o pó dos pés. Desejaram também milhares de vezes que Emanuel tornasse seu príncipe e capitão e também protetor. Falava entre si sobre o seu esplendor e com tamanha glória e valor eles sobrepujaram os maiores do mundo. Mas, pobre alma, seus pensamentos mudavam e ia de um extremo a outro, sim, com essa inconstância, indo para frente e para trás. A alma humana tornou-se como uma bola lançada e como algo que rola pelo vento. Quando o príncipe chegou aos portões do castelo, ordenou a Diablos que aparecesse e se entregasse. Mas, como o animal estava relutante,
Como ele ficou paralisado, como se encolheu, como se dobrou. Ainda assim foi até o príncipe. Então Emanuel ordenou que os homens levaram diabos e logo colocaram em correntes, a fim de separá-lo para o julgamento que lhe foi designado. Diablos, no entanto, levantou-se para suplicar em seu favor, para que Emanuel não lançasse nas profundezas, mas que permitiu que ele saísse da alma humana em paz. Quando Emanuel levou e prendeu em correntes, conduzi-lo até o mercado, e lá, diante da alma humana, retirou a armadura de qual ele se vangloriava antes. Esse foi um dos atos de triunfo de Emanuel sobre o seu inimigo. E enquanto o gigante tirava sua armadura, as trombetas do príncipe de ouro soavam com toda a força. Os capitães gritavam e os soldados cantavam de alegria. Então, a alma humana foi chamada para observar o início do triunfo de Emanuel sobre aquele com quem eles tanto confiaram, de quem tanto se vangloriava no dia em que diabos lhe agradavam. Estando eles nu aos olhos de alma humana e diante de seus comandantes, em seguida o príncipe ordenou que Diablos fosse acorrentado às rodas das suas carruagens e deixado algumas das suas forças, ou seja, capitão Boanerges e capitão Convicção, como guarda dos portões do castelo, para que pudesse defendê-lo. Se algum daqueles que seguiam Diablos tentasse tomar posse dele, Emanuel conduziu a carruagem em triunfo pela cidade da alma humana e para fora do portão dos olhos e em direção à planície, onde estava o seu acampamento. No entanto, não há como imaginar, a não ser se vocês estivessem lá, como eu estive. Os gritos que eles ouviram no acampamento de Emanuel, quando eles viram o tirano vencido pelas mãos do nobre príncipe e amarrado às rodas da carruagem. Eles disseram: ele levou cativo o cativeiro e saqueou principados e poderes do diabo, foi submetido ao poder da sua espada e foi feito objeto de escárnio. Todos aqueles que eram voluntários e foram até lá para ver a batalha, gritaram em alta voz e cantaram notas melodiosas que fez com que aqueles que habitavam nas órbitas abrissem suas janelas e colocassem a cabeça para fora e olhando para ver o motivo de tanta glória. O cidadão da alma humana também, ao contemplar, ficaram como era de se esperar, entre a terra e o céu. É verdade que eles não conseguiram dizer como as coisas ficariam para eles, mas tudo era conduzido de forma tão excelente, e não sei dizer como, mas a maneira como tudo era feito parecia lançar um sorriso sobre a cidade. Então, seus olhos, suas cabeças, seus corações e sua mente e tudo o que tinha ficaram tomados e paralisados enquanto cumpria a ordem de Emanuel. Em seguida, quando o bravo príncipe terminou essa parte de seu triunfo sobre Diablos, seu adversário, colocou em meio ao seu desprezo e vergonha, tendo-lhe dado o fardo de não ser mais proprietário da alma humana. Então ele se afastou de Emanuel e do meio do acampamento, a fim de herdar lugares áridos em sua terra, salgada, buscando descanso, mas sem encontrar. O capitão Boanerges e o capitão Convicção eram ambos homens de grande majestade. Suas faces eram como de leão, suas palavras como um rugido do mar. Eles ainda estavam abrigados na casa do Senhor Consciência. Então, quando o poderoso e sublime príncipe terminou seu triunfo sobre Diablos, os cidadãos tiveram mais alegria ao ver e observar as ações desses nobres capitães. Estes, entretanto, agiram com terror e ameaça em tudo o que fazia, e você pode ter certeza de que eles tinham orientações particulares para agir assim. Quem mantinha a cidade sobre uma dor contínua e sua apreensão. Fizeram com que o bem-estar da alma humana ficasse sempre incerto diante deles no futuro. Então, durante um tempo considerável, eles ficaram sem saber o que significava descanso, tranquilidade, paz ou esperança. O próprio príncipe não habitava ainda na cidade da alma humana.
e sim em sua tenda real no acampamento em meio às forças do seu pai. Assim, no momento adequado, ele enviou ordens especiais para o capitão Boanerges. Convocou todos os cidadãos da alma humana para o jardim do castelo. Então, ali diante deles, levaram o Senhor entendimento, o Senhor consciência, e aquele homem notável, o Senhor vontade seja feita, colocando-os em 3 guardas, estabelecendo uma vigília forte, onde eles estavam até que por sua vontade, para que eles fossem conhecidas. As ordens, quando os capitães os colocaram assim em prática, não acrescentaram nada aos temores da cidade da alma humana. Pois em sua mente seus medos diante sobre a ruína da alma humana estava confirmado. Agora, qual tipo de morte ele sofreria e quanto tempo levaria para morrer? E o que mais preocupava sua mente e corações, eles tinham medo de que Emanuel o lançasse nas profundezas, o lugar onde diabos temia, pois sabiam que merecia. Também o atribulava muito a ideia de morrer pela espada diante da cidade e abertamente em desgraça pela mão de um príncipe tão bom e tão santo. A cidade estava perturbada pelos homens colocados em guarda, pois eles eram sua segurança e seus guias, e por isso a cidade acreditava que, se os homens fossem mortos, sua execução seria o início da ruína da cidade da alma humana. Então, o que eles mais poderiam fazer, além de que os homens presos escreveram uma petição ao príncipe e enviá-la a Emanuel pelas mãos do Senhor viverá. Então o homem foi e chegou até o acampamento do príncipe e apresentou a seguinte petição: grande e maravilhoso, poderio vitorioso sobre diabos e conquistador da cidade humana. Nós, os miseráveis habitantes dessa lamentável sociedade, imploramos humildemente que possamos encontrar favor aos seus olhos, não contra as nossas transgressões passadas, e nem mesmo para o pecado do líder da nossa cidade, mas poupa-nos segundo a grandeza da sua misericórdia e não permita que morremos, mas que viveremos a sua vinda. Estamos dispostos a sermos seus servos e achar adequado, se você achar adequado, recorreremos às migalhas que sobram da sua mesa. Amém. Então, o mensageiro foi com a petição para os príncipes e o príncipe segurou nas mãos e mandou o homem embora em silêncio. Isso afligiu muito a cidade da alma humana, mas considerando que agora ele escreveu uma petição ou morrer, eles não podiam fazer mais nada. Então, reuniram-se novamente e enviaram outra petição muito parecida com a outra. No entanto, quando a petição estava elaborada, a pergunta seguinte dizia a respeito de quem deveria enviar, já que não mandaria pelo mesmo homem que enviaram a primeira, pois cogitaram a possibilidade de um príncipe ter se ofendido com os modos que os mensageiros diante dele. Então, tentaram enviar o capitão Convicção com seu mensageiro. Mas ele diz que não ousaria pedir a Emanuel em nome de traidores, nem seria o advogado de rebelde diante do príncipe. Por outro lado, disse ele, nosso príncipe é bom e vocês devem arriscar de enviar a petição pelas mãos de alguém da sua cidade e prepararem para ir com uma corda sobre a cabeça e não peça nada além de misericórdia. Com medo, eles demoraram o máximo que podia e mais do que deveria. Mas, temendo o risco dessa demora, pensaram ainda com muitas dúvidas em enviar a petição pelo Senhor despertar desejos. E assim o fizeram. Ele morava em uma cabana pobre em alma humana e foi até os homens por um pedido de seus vizinhos. Então lhe disseram não apenas o que havia feito, mas também o que queria fazer a respeito da petição. Além de desejarem que ele fosse até o príncipe, o Senhor, despertar desejos, disse: por que eu não faria melhor que posso para salvar a famosa cidade da alma humana da sua merecida destruição? E assim eles lhe entregaram a petição e lhe disse como deveria falar ao príncipe, desejando o Senhor despertar desejo, muita sorte. Então ele chegou ao pavilhão do príncipe e lhe pediu para falar com sua majestade.
levaram essa informação a Emanuel, e o príncipe dirigiu-se até um homem. Quando o senhor despertar desejo viu, ele caiu com o rosto no chão e clamou: O que a alma humana viva diante de ti? E com isso apresentou a petição. O príncipe leu, virou-se de costa e chorou. Depois de recompor-se, virou-se novamente para o homem. Até esse momento, continuava chorando aos seus pés, como no início, e disse: Volte para o seu lugar e eu considerarei esses pedidos. Você pode pensar com tamanha culpa e medo de que a petição fosse rejeitada, aqueles cidadãos da alma humana o enviaram, e por isso mantinha o olhar distante. E com esses sentimentos estranhos no coração para ver o que seria feito da sua petição. Enfim, viram o mensageiro retornar. E quando o homem chegou, perguntaram como tudo ocorreu, o que Emanuel dissera, o que fizeram da petição. Mas ele respondeu que ficaria em silêncio até chegar à prisão com o senhor prefeito, o senhor vontade seja feita, senhor registrador. Então caminhou até a prisão onde estavam os homens da alma humana, mas uma multidão seguia para ouvir o que o mensageiro tinha a dizer. Quando chegou lá, se apresentou no portão da prisão. O senhor prefeito ficou pálido como um pedaço de pano e o registrador também tremeu. Mas ambos perguntaram: Venha, bom senhor, o que o príncipe disse? Então ele respondeu: O senhor desperta desejo. Quando eu cheguei no pavilhão do meu senhor, chamei e ele veio. Então eu caí prostrada aos seus pés e entreguei a petição, pois a grandeza da sua presença e a glória do seu semblante não permitiu que eu ficasse de pé. Então, quando o príncipe pegou a minha petição, eu clamei: O que a alma humana viva diante de ti? Um tempo depois de ler, ele virou-se e disse para mim: Siga seu caminho para casa novamente e eu considerarei os seus pedidos. Além disso, o mensageiro ainda acrescentou: O príncipe para que vocês mandaram, então, única beleza e glória que aquele que o vê precisa amá-lo e temê-lo. De minha parte, não há como fazer menos, mas eu não sei qual será o fim de tudo isso. Com essa resposta, todos ficaram paralisados, tanto aqueles na prisão quanto aqueles que seguiram o mensageiro para ouvir as notícias. Ele também não sabia o que ou de que forma interpretar o que o príncipe havia dito. Quando a prisão ficou livre das multidões, os prisioneiros começaram a comentar entre si as palavras de Emanuel. O senhor prefeito disse que a resposta não parecia severa. Vontade seja feita, no entanto, afirmou que ele carregava maldade e registrador acreditava ser uma mensagem de morte. Aqueles que sobraram e ficaram para trás não conseguiram ouvir direito o que os prisioneiros disseram. Alguns entenderam um pedaço de uma frase, outros outro pedaço. Alguns ouviram o que o mensageiro disse, outros a opinião do prisioneiro a respeito. Então ninguém entendeu tudo corretamente. Você, porém, não pode imaginar o que essas pessoas provocaram e a confusão que a alma humana se tornou. Aqueles que escutaram o que foram dito saíram correndo pela cidade, um gritando uma coisa, outro gritando outra ao contrário, e ambos tinham a certeza de que dizia era a verdade. Pois eles ouviram, então ele dizia a eles com seus ouvidos o que foram dito, e portanto não poderia estar enganado. Um dizia: Vamos todos ser mortos. Outros falavam: Vamos todos ser salvos. E um terceiro dizia que o príncipe não se preocuparia com a alma humana e o quarto e o prisioneiro devia ser morto imediatamente. E, como eu mencionei, todos defendiam o que dizia. O que o dizia era mais correto, que todos os outros estavam enganados. A alma humana agora vivia incômoda após o incômodo, e nenhum homem sabia em que deveria confiar, pois nessa hora, um ouvia a história por um vizinho e fazia questão de contar o contrário, e os dois defendiam a sua versão, afirmando ser verdadeira. Alguns escutaram apenas o final da história, de que o príncipe pretendia destruir a cidade da alma humana com uma espada, e começou a escurecer, e a pobre alma humana estava tão perplexa de tristeza durante toda aquela noite até amanhecer.
Mas, até onde conseguia reunir as informações mais confiáveis possíveis, todo o tumulto começou pelas palavras do magistrador que lhe afirmou que a sua opinião e resposta do príncipe era uma mensagem de morte. Foi isso que incendiou a cidade e despertou o temor em alma humana, vista que no passado a cidade considerava o registrador um homem de visão. E suas palavras eram como a do melhor dos oradores, e isso foi por si um terror para a alma humana. E assim eles começaram a sentir, eram efeitos da rebeldia obstinada e da resistência ilegítima contra o príncipe. Eu afirmo que nessa hora começaram a sentir o efeito disso, por culpa e medo. Agora os engolia, e quem estava tão envolvido tanto em um contra o outro, senão o chefe da cidade da alma humana. Para ser breve, quando a fama desse terror deixou a cidade e os prisioneiros se recuperaram, eles se acalmaram e pensaram em pedir a vida do príncipe novamente. Então, elaboraram uma terceira petição. Eis o conteúdo da petição. Príncipe Emanuel, o grande Senhor de todos os mundos, o mestre da misericórdia, nós, os pobres, infelizes, miseráveis e convalescentes da alma humana, confessamos diante da sua grande, gloriosa, majestosa, que pecamos contra você e seu Pai, e não somos mais dignos de ser chamados de sua alma humana, mas sim de sermos lançados no poço. Se você quiser nos matar, nós merecemos. Se quiser nos condenar à profundeza, só podemos dizer que é justo. Não podemos reclamar de nada que fizemos ou da forma de agir com relação a nós, mas, ó, deixe a misericórdia reinar e permita que ela se estenda até nós. Deixe a sua misericórdia tomar posse de nós, nos libertar das nossas transgressões. E cantaremos sobre a sua misericórdia e sobre os seus julgamentos. Amém. Quando concluída essa petição, deveria ser enviada ao príncipe. Mas quem vai levar dessa vez? Essa era a questão. Alguns disseram: deixe ir aquele que foi primeiro. Outro, no entanto, pensava que não seria uma boa tentativa, porque ele não conseguiria um bom resultado. Havia um velho homem na cidade, seu nome era Senhor Boa Obra. Um homem que carregava o nome, mas não tinha nada de natureza dele. Alguns eram a favor de enviar, mas o registrador mostrou-se totalmente ao contrário. Pois, disse ele, agora precisamos de misericórdia e estamos clamando por ela. Portanto, enviar um homem com esse nome seria como cruzar a petição em si. Deveríamos fazer o Senhor boa obra, nosso mensageiro. Quando nossa petição clama a misericórdia. Além disso, continuou o cavaleiro. E se o príncipe, quando receber a petição, perguntar qual é o seu nome? Pois lá ninguém sabe, mas ele saberá e responderá, o velho boa obra. E o que vocês acham que Emanuel dirá sobre isso? Ah, o velho boa obra. Que bom que você está vivo em alma humana. Então, deixe ele salvar suas aflições. E se ele disser isso, eu tenho certeza que estaremos perdidos. Nem mil boas obras poderão salvar a alma humana. Depois de registrador apresentar suas razões para a boa obra, não entregasse a petição para o Emanuel, os demais prisioneiros e o chefe da alma humana também foram contrários. Então, o velho boa obra foi descartado e eles concordaram em enviar o Senhor Desperta o Desejo novamente. Então os mandaram chamar e desejaram que eles aceitassem levar sua petição para o príncipe. E o homem prontamente concordou. No entanto, eles o alertavam a prestar atenção para que nenhuma palavra ou ação ofendesse o príncipe. Pois, ao fazê-lo, até onde sabemos, você poderá trazer uma destruição completa para a alma humana. Advertiram. Quando o Senhor desperta o desejo soube que deveriam sair nessa missão, implorou a eles que permitiram que o Senhor, os olhos molhados, o acompanhasse. Esse Senhor era um vizinho próximo do Senhor Desejos, um pobre homem com o espírito quebrantado, e mesmo assim alguém que sabia como realizar uma petição. Então eles pediram que fosse juntos.
Assim, eles prepararam uma missão. O Senhor Desejo colocou uma corda sobre a cabeça, e o Senhor Olhos Molhados cruzou as mãos e partiram para o pavilhão do príncipe. Quando foram entregar a terceira petição, pensaram que poderiam ir até lá tantas vezes, podia se tornar um fardo para o príncipe. Quando chegaram à porta do pavilhão, primeiro pediram desculpa por eles mesmos e por incomodar Emanuel tantas vezes. Explicaram que não tinha até ido lá porque se sentia prazer em atrapalhar, mas porque agradaram em ouvir a voz, mas sim por uma necessidade que se dirigiam até a Sua Majestade. Relataram que não conseguiram descansar nem de dia e nem de noite por causa das transgressões contra Shaddai e contra Emanuel. Também pensavam que o mau comportamento do Senhor desperta desejo na ocasião anterior poderia ter desagradado a sua alteza e fez com que ele voltasse de um príncipe tão misericordioso com mãos vazias e sem graça. Então, depois de se desculpar, o Senhor desperta desejo, lançou-se prostrado no chão, como na primeira vez aos pés do poderoso, dizendo: Ó, que alma humana viva diante de ti, e entregou a sua petição. Então, depois de ler, o príncipe virou-se como da última vez, na ocasião, e voltando-se para onde o mensageiro estava deitado no chão, e perguntou qual era o nome dele e qual era o valor para a alma humana. Pois havia dentre toda a multidão da cidade sido escolhido para cumprir a missão. O homem respondeu ao príncipe: O que o meu senhor não se ire, porque quem pergunta o nome de um morto como eu, ignore, eu peço, não dê atenção para quem eu sou, pois existe um bem, sabe, uma diferença muito grande entre mim e o Senhor, porque os cidadãos escolheram me enviar a tal missão para o meu senhor. Eles sabem, mas com certeza não é porque eles pensaram que eu tenho algo a favor, com favor do meu senhor. De parte, eu mesmo devo caridade a mim, e quem deveria me amar? Ainda assim quero viver, e também quero viver os meus cidadãos, e com eles nós somos culpados de grandes transgressões. Enviaram-me e eu vim em nome deles para implorar a misericórdia do meu Senhor e lhe agradar. Então inclinaram-se à misericórdia, mas não pergunte quem são seus servos. Em seguida, disse o príncipe: E quem é esse que se tornou seu companheiro em um assunto tão pesado? A essa pergunta, o Senhor Desejo disse a Emanuel que era um pobre vizinho seu e os seus amigos mais próximos, e o seu nome, disse ele. Ele se agrada, Sua Majestade, os olhos molhados da cidade da alma humana. Eu sei que há muitas pessoas com esse nome que não são, mas eu espero que não ofenda o meu senhor eu ter trazido meu pobre vizinho comigo. Então o senhor Olhos Molhados caiu com o rosto ao chão e desculpou-se por ir com seu vizinho até o senhor. Ó meu senhor, disse ele, não sei o que sou nem o meu nome, se é falso ou verdadeiro, principalmente quando começo a pensar no que algumas pessoas falaram de que esse nome foi dado a mim. Arrependimento era meu pai. Bons homens têm filhos ruins e sinceros. Às vezes geram hipócritas. Minha mãe também me chamava por esse nome desde o berço. Mas por causa da unidade de meu cérebro ou pela maciez do meu coração, não sei dizer. Vejo sujeira em minhas próprias lágrimas e imundície em minhas orações. Mas eu oro e durante todo esse tempo os homens choravam, para que vocês não se lembrem das nossas transgressões, nem fiquem ofendidos pelo desespero dos seus servos, mas que misericordiamente não considere o pecado da alma humana, e nem nos prive da glória e nem da graça. Com esse pedido, os homens se levantaram e ambos temiam diante dele. E Emanuel falou com ambos da cidade da alma humana. Rebelou-se terrivelmente contra o pai e rejeitou seu rei, além de escolher como capitão um mentiroso assassino e um escravo desertor. E diabo, seu falso príncipe, embora antes tão respeitado por vocês, rebelou-se contra mim, meu pai. Mesmo em nossos palácios e em nossa mais alta corte, pensando em se tornar um príncipe ou rei, no entanto, sendo descoberto e preso
a tempo e por sua maldade, colocando-se incorrente e separado para as profundezas com aqueles que eram seus companheiros, ofereceu-se a vocês e vocês o receberam. Isso é, por ter sido muito tempo uma grande afronta para meu pai. Por isso, ele enviou até vocês um poderoso exército, a fim de submetê-lo à obediência. Mas vocês sabem como esses homens seus capitães e seus conselheiros se rebelaram contra eles. Fecharam seus portões para eles. Convocaram-nos para uma batalha, combateram-os e lutaram por diabo contra eles. Então eles pediram mais poder no meu pai e eu com meus homens viemos para subjugá-los. No entanto, assim como vocês trataram os seus servos, trataram o Senhor, vocês se levantam de maneira hostil contra mim. Fecharam seus portões contra mim, taparam seus ouvidos contra mim e registraram o máximo que pudesse, resistiram o máximo que puderam. Porém, agora eu conquistarei a cidade. Vocês pediram misericórdia, enquanto ainda tinha esperança de que pudesse me vencer. Mas agora que tomei a cidade, vocês choram. Por que não choraram antes? Quando a bandeira branca da minha misericórdia, a bandeira vermelha da justiça e a bandeira negra que ameaçava a execução foram hasteadas para incitá-los a fazer? Agora derrotei seus diabos e vocês vêm até mim para pedir meu favor, mas por que não me ajudaram contra o poderoso? No entanto, vou considerar a sua petição e responderei a ela assim que for para minha glória. Vão e peça ao capitão Boanerges e ao capitão Convicção que me traga os prisioneiros para o acampamento amanhã e diga ao capitão Julgamento e ao capitão Execução que fiquem no castelo e prestem atenção para que mantenham tudo em silêncio em alma humana até que receberam mais notícias minhas. E com isso se retirou da presença dele e entrou em seu pavilhão real. Então os mensageiros, ao receber a resposta do príncipe, voltaram como da primeira vez para os seus companheiros. No entanto, não havia caminhado por muito tempo e os seus pensamentos de que o príncipe da alma humana não tinha intenção de conceder-lhes a misericórdia começou a trabalhar em suas mentes. Foram eles até o lugar onde estavam os prisioneiros, mas os pensamentos sobre o que aconteceria com a alma humana se tornaram tão fortes sobre eles que quando chegaram até os que enviaram, eles mal conseguiram entregar sua mensagem. Ainda assim, finalmente chegaram aos portões da cidade. Agora, a cidade esperava a sua volta com seriedade, onde muitos foram ao seu encontro a fim de saber qual era a resposta. Eles gritaram para que foram enviados. Quais são as notícias do príncipe? O que Emanuel disse? Mas eles disseram que precisavam ir até a prisão, como antes, e lá entregar a sua mensagem. Então dirigiu-se ele com a multidão e seguia. Quando alcançou os portões, os prisioneiros, ou seja, com ele, refletiu sobre a sua deslealdade para com seu pai e para com eles mesmos e como eles escolheram e então entraram em acordo com diabos e lutaram por eles, deram atenção a ele e foram governados e como desprezaram o príncipe e seus homens. Isso fez os prisioneiros empalidecer-se. E os mensageiros, entretanto, continuaram dizendo: Ele é o príncipe, disse ele ainda que considerará a sua petição e daria uma resposta quando fosse o momento da sua glória. E quando essas palavras foram ditas, o Senhor, olhos molhados, suspirou profundamente. Todos se sentiram como se estivessem em meio a um monte de lixo e não sabiam o que dizer. O medo também o dominou de tal maneira e a morte parecia pesar sobre os olhos, o rosto deles. Havia na companhia um companheiro notável, afiado em seus pensamentos, um homem de estado, e o seu nome era Senhor Inquisidor. Ele perguntou aos mensageiros se havia contado tudo o que Emanuel disseram, e eles responderam: realmente não. Então disse o Senhor Inquisidor: bem que eu imaginei, fale o que mais que eles disse. Então eles pararam um pouco, mas logo contaram tudo. O príncipe ordenou ao capitão Boanerges e ao capitão Convicção
que levasse os prisioneiros até amanhã e que o capitão julgamento e o capitão execução deveriam encarregar os castelos da cidade até que recebesse a notícia deles. Eles também disseram que, quando o príncipe ordenou que fizesse isso, imediatamente virou-se as costas para ele e voltou para o seu pavilhão. Mas, com essa resposta, principalmente essa última parte, os prisioneiros deveriam ser levados para o príncipe do acampamento despedaçaram os seus corações. Juntos, eles lançaram um clamor que alcançou até os céus. Feito isso, os três se prepararam para morrer. O registrador lhe disse: Era isso que eu temia, pois concluía que no dia seguinte, assim que o sol desaparecesse, eles seriam eliminados do mundo. A cidade inteira também não esperava mais nada além do que o tempo e as ordens que todos bebessem do mesmo cálice. Assim, a cidade da alma humana passou aquela noite lamentando em seus panos de saco. Os prisioneiros também, quando chegou o tempo de irem até o príncipe, vestidos com trajes de luto, com rosas na cabeça, toda a cidade da alma humana até apareceu nos muros vestido de luto, para que talvez, se o príncipe a visse, pudesse se compadecer. Mas, como os moradores da cidade humana estavam preocupados. Eles correram de um lado para o outro das ruas da cidade, chorando, enquanto corria de forma tumultuada, um após outros e outros no caminho contrário, para a total distração da cidade humana. Bem, chegou o tempo de os prisioneiros descansarem para o acampamento e apressarem-se, e o príncipe o fizeram desta forma. O capitão Boanerges foi um guarda diante deles, e o capitão Convicção veio pela retaguarda, com os prisioneiros ao meio, presos em correntes. Como eu disse, os prisioneiros foram no meio e os guardas de as cores vibrantes foram antes e depois com os prisioneiros. Foram um espírito abatido. Ou mais especificamente, os prisioneiros foram caminhando de luto. Eles colocaram cordas sobre a cabeça e caminharam batendo no peito, mas sem ousar erguer os olhos para o céu. Assim, eles passaram pelo portão da alma humana até chegar ao centro do exército do príncipe, cuja visão e glória só aumentaram sua aflição. E não conseguiram mais se conter e gritava: ó homens infelizes, ó miseráveis, homens de alma humana. As correntes misturavam suas dolorosas notas de lamentos dos prisioneiros, deixando o barulho ainda mais lamentável. Então, quando chegaram à porta do pavilhão do príncipe, lançaram-se prostrados em seu lugar. Então um dos homens entrou e disse ao Senhor que os prisioneiros haviam chegado. O príncipe então levantou-se do seu trono e pediu para os prisioneiros entrarem. Quando fizeram, eles tremeram diante de Emanuel, cobriram seu rosto de vergonha. Enquanto se aproximaram do lugar onde o príncipe estava, eles se prostraram diante dele e disse o príncipe ao capitão Boanerges: Ordene que os prisioneiros fiquem de pé. Então fizeram tremendo diante dele. E Emanuel disse: Vocês são homens que até esta data eram servos de Shaddai? E eles responderam: Sim, Senhor, sim. Então o príncipe falou novamente: Vocês são os homens que permitiram ser corrompidos e contaminados por aquele abominável diabos? E eles responderam: Nós fizemos mais do que permitir, Senhor. Nós escolhemos com a nossa própria mente. O príncipe indagou: Vocês teriam ficado felizes se continuasse sendo essa escravidão sobre a tirania enquanto vivessem? Então disseram os prisioneiros: Sim, Senhor, por esses caminhos eram agradáveis para nós, para a nossa carne, e por outro lado havia se tornado estranho para nós. E vocês perguntou o príncipe: Quando me levantei contra a cidade humana, desejaram realmente em seu coração que eu nunca vencesse a batalha de vocês? Sim, Senhor, responderam eles. Então o príncipe disse: E qual a punição que vocês acham que merece das minhas mãos por esses e outros pecados graves que cometeram? E eles declararam: A morte e as profundezas, Senhor, nós não merecemos nada menos. E ele perguntou novamente se eles tinham algo para dizer para si mesmo, já que confessaram que mereciam uma sentença
que não fosse executada. E eles disseram: Não temos nada para dizer, Senhor. Você é justo, pois nós pecamos. Então perguntou o príncipe: E para que são essas cordas sobre as suas cabeças? E os prisioneiros responderam: São para nos guiar para o local da execução, caso lhe seja agradável usar de misericórdia. Então, Emanuel perguntou se todos os homens da cidade da alma humana compartilhavam da mesma confissão que eles. E os homens responderam: Todos os nativos, Senhor, mas não podemos dizer o mesmo sobre diabolianos, que vieram para a nossa cidade depois que o tirano tomou para si. Então, o príncipe ordenou que chamasse um mensageiro, que ele deveria, por todo o acampamento de Emanuel, proclamar um som de trombeta que o príncipe, filho de Shaddai, havia, em nome do seu pai, para a glória dele, obtido uma conquista e vitória perfeita sobre a alma humana, e que os prisioneiros deveriam segui-lo e dizer amém. Então, isso foi feito como ele ordenou. Assim, a música soou melodiosamente. Os capitães que estavam no acampamento gritavam e os soldados criavam canções de triunfo para o príncipe, as coroas balançavam ao vento e havia grande alegria em toda parte, menos no coração dos homens da cidade da alma humana. Então o príncipe chamou novamente os prisioneiros para ficarem diante deles e os homens vieram tremendo. E Emanuel disse: Os pecados, as transgressões e a iniquidade que vocês com toda a cidade humana cometeram de tempos em tempos contra o meu pai e a mim, recebi deles a ordem para perdoar a ambos, tanto a alma humana quanto vocês. E ao dizer isso, lhe deu escrito um pergaminho selado com 7 selos e um grande e abrangente perdão ordenado ao senhor prefeito, senhor vontade seja feita, senhor registrador, que proclamasse e fizesse com que fosse proclamado. Assim, o sol nasceu para todos na cidade da alma humana. Além disso, o príncipe retirou as roupas de luto dos prisioneiros e lhe deu uma coroa, em vez de cinza, óleo de alegria, em vez de lamento, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado. Então entregou cada um 3 joias de ouro e pedras preciosas, retirou as cordas deles e colocou correntes de ouro no pescoço e brinco na orelha. E os prisioneiros, quando ouviam as palavras graciosas de o príncipe Emanuel, contemplavam o que seria feito por eles e quase desmaiaram, pois a graça e o favor e o perdão foram repetidos, gloriosos e tão enormes, que se não fosse capaz de recebê-los sem cambalear. Sim, o Senhor vontade seja feita desfaleceu completamente. Mas o príncipe foi até lá, colocou em seus braços eternos sobre os homens, abraçou, beijou e disse que tivesse bom ânimo, pois tudo seria realizado de acordo com a sua palavra. Ele também beijou e abraçou e sorriu para outros 2 companheiros. Senhor, vontade seja feita, dizendo: Levem essas coisas como símbolo do meu amor e favor e compaixão por vocês. Eu encarrego você, Senhor registrador, de dizer a toda a cidade da alma humana o que viu e ouviu. Seus grilhões se despedaçaram diante dos olhos e foram lançados no ar, e passos aumentaram diante dele. Então caíram aos pés do príncipe, beijaram os pés e molharam com lágrimas. Eles também clamaram com uma voz forte e poderosa, dizendo: Bendito seja a glória do Senhor deste lugar. Então ordenaram que eles levassem e foram para a cidade, a fim de dizer à alma humana que o príncipe fizeram. Ele também ordenou que alguém com flauta e com tambor fosse tocando diante deles por um caminho até a cidade da alma humana. Então cumpriu-se o que nunca imaginaram e puderam possuir aquilo que nunca sonharam. O príncipe também chamou o nobre capitão e ordenou que algum dos seus oficiais que achasse adiante dos homens nobres de alma humana com cores esvoaçantes para dentro da cidade. Ele também encarregou o capitão Crédito de que no momento em que o registrador lesse o perdão geral da cidade humana, naquele exato momento ele deveria manchar com cores, passando pelo portão dos olhos com seus 10.000 homens e ir pela rua principal da cidade até os portões do castelo, e lá mesmo deveria tomar posse do local. Emanuel ordenou também ao capitão julgamento e ao capitão execução que deixasse a fortaleza para que ele saísse de alma humana.
a fim de retornar para o acampamento para o príncipe com rapidez. E assim a cidade humana também foi liberta do medo dos 4 capitães e dos 4 homens.